Você já imaginou como um reino se fortalece ao longo das gerações? Como um homem escolhido por Deus pode transformar a história de um povo? Hoje, mergulharemos na origem e ascensão do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, desde suas raízes profundas até o estabelecimento de seu reino poderoso sobre Israel. Nos antigos registros preservados pelos escribas de Israel, a linhagem dos filhos de Adão se desdobra como um fio contínuo, passando por Noé, os patriarcas e chegando até as 12 tribos de Jacó. Cada nome, cada geração, carrega o peso de promessas divinas e do destino traçado pelo próprio Criador. Entre essas tribos, uma se destacaria de forma especial: Judá, pois dela viria o rei que mudaria o futuro da nação. As genealogias listam nomes, contam histórias silenciosas de guerreiros, sacerdotes e líderes que pavimentaram o caminho para a chegada de um grande monarca. Entre esses nomes, a linhagem de Jessé brilha, pois dela nasceria um jovem pastor que derrotaria gigantes e unificaria Israel sob um só estandarte. Davi não nasceu em um palácio, nem vestiu coroas ao nascer. Sua juventude foi moldada pelos campos e pela adoração sincera ao Senhor. Enquanto ele cuidava das ovelhas de seu pai, Deus o via e o escolheu. Não era o mais velho, o mais forte, nem o mais imponente entre seus irmãos, mas possuía algo que o céu valoriza acima de tudo: um coração íntegro diante do Senhor. O profeta Samuel foi enviado a Belém, a casa de Jessé, para ungir aquele que substituiria Saul no trono de Israel. Um por um, os irmãos de Davi passavam diante do profeta, cada um aparentando ter potencial para governar. Mas Deus olhava além das aparências, além das forças humanas. Quando finalmente Davi foi chamado dos campos, o Senhor confirmou: Este é o escolhido. O óleo da unção escorreu sobre sua cabeça, e naquele momento começou sua jornada rumo ao trono. Antes de se tornar rei, Davi enfrentaria grandes desafios. Enfrentou Golias, venceu desafios militares, fugiu da perseguição de Saul e passou anos sendo forjado no deserto. Deus o treinava na dificuldade, moldando um coração humilde e estrategista, capaz de governar com justiça. Quando finalmente Saul encontrou seu fim, as tribos reconheceram Davi como seu legítimo rei. Davi reinou primeiro em Hebrom, sobre Judá, e depois sobre todo Israel, consolidando sua autoridade e estabelecendo Jerusalém como a capital do reino. Sua liderança trouxe vitórias sobre inimigos, expansão territorial e a presença constante do Senhor. Mas, acima de tudo, o que diferia esse rei dos outros não era apenas sua habilidade militar ou política, mas sua devoção inabalável a Deus. A genealogia que começou com os patriarcas, que passou por famílias e tribos, culminou na ascensão de um rei cujo legado jamais seria esquecido. Deus prometeu que da linhagem de Davi viria um rei eterno, um descendente que governaria para sempre. Essa promessa ecoaria pelos séculos até se cumprir em Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E assim a história de Davi nos ensina que Deus não escolhe com base no que os homens veem, mas no que ele planeja para cada um. Seu chamado pode vir quando menos se espera, e seu propósito sempre será cumprido. Qual será o próximo capítulo dessa incrível jornada? Fique conosco para continuar explorando os planos de Deus para Israel e para toda a humanidade.